Oi pessoal, a gente vai apresentar um trabalho da matéria de Farmacologia Veterinária do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobilina Elvas, professora doutora Jamila Mirk Guerra de Oliveira. Bom, e a equipe é composta por mim, Johanna, por a Jéssica Sabina, a Joana Maia, a Mariana Oliveira, Micaela Cristina e Vanessa Luísa, que vai falar logo mais. Bom, o nosso tema é uma revisão sobre o tema Ansiedade de Separação em Cães. E ela foi feita na Universidade Federal Rural do Pernambuco por mestrandos, doutorandos e membros do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade. E o objetivo dessa revisão foi aprofundar o conhecimento sobre o comportamento animal, com ênfase na ansiedade de separação de cães, e também auxiliar médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária a reconhecer, identificar e diagnosticar essa síndrome. Então, eu vou começar dando uma pequena introdução. Essa é uma síndrome comportamental que acomete animais logo mais que eles são afastados dos seus tutores ou dos seus donos. Porque o que é que acontece? Antigamente, a gente tinha o cachorro como um membro como pode-se dizer, como uma pessoa, um animal para vigiar a casa, para fazer a segurança da casa. Ele não podia entrar dentro de casa, ele comia os restos de comida. E hoje está completamente diferente disso. Hoje a gente tem um animal que faz parte da família, que tem a comida própria, que tem a cama própria, muitas vezes até dorme na mesma cama que a gente. Então o animal realmente está sendo um membro da família. O que fez com que esse animal ele se apegasse muito ao tutor. Só que com o novo modo de vida da sociedade, do humano, o que é que acontece? A gente tem cada vez uma vida mais acelerada e individualista, passando esses transtornos para o animal. A gente, o que é que eu posso falar sobre isso? O ser humano ele tem uma carência e tenta suprir essa carência com o animal. Só que ele não percebe que ele vai passar essa carência para o animal, que muitas vezes vai apresentar os sintomas da ansiedade e vai ser incompreendido por o dono, porque o dono vai achar que o animal está com um comportamento fora do normal dele por não reconhecer qual o comportamento real do cachorro. E é esse o intuito dessa revisão, é mostrar que esse é o comportamento normal do cachorro ao ser afastado, ao ter a ausência do dono. Que todos esses distúrbios esses sintomas vão gerar distúrbios psicossomáticos no animal, que são distúrbios tanto psicológicos quanto no ambiente, na socialização do animal. Esses distúrbios eles são causados por um medo. O que é que acontece? O animal ele tem medo de que o dono o abandone. Por isso, é mais comum acontecer em cachorros de rua quando eles são adotados. Porque quando eles estão na rua, eles não vão ter o bem-estar que eles vão ter em casa depois que são adotados. Então, sempre que o seu dono se afasta, o animal ele tende a ter medo de ser abandonado novamente, o que vai gerar um estresse no animal, podendo causar essa síndrome de ansiedade, onde o animal vai apresentar os sintomas em que as colegas vão falar mais à frente. E é uma síndrome que ela não tem predisposição para a raça, pode acontecer em qualquer raça. Também não tem predileção sexual, pode acontecer tanto em animais fêmeas quanto em animais machos. Como eu já falei, é mais comum, no resumo relata que é mais comum acontecer em animais que são adotados de rua, porque eles têm uma carência extrema e quando são adotados, o dono ele dá toda a atenção ao animal e vamos supor que por algum motivo o dono tenha que se afastar do animal por trabalho, por algum motivo da vida mesmo, ele vai mudar essa rotina e não vai dar mais tanta atenção ao animal. Esse animal ele vai ficar com medo de ser abandonado novamente e vai começar a apresentar os sintomas da ansiedade de separação. Hiperfixação ou hipervinculação. O que é essa hipervinculação? É o vínculo excessivo que o animal tem com o seu proprietário. É aquele animal que ele mantém o proprietário sempre dentro do seu campo de visão, que ele persegue o proprietário por todo lugar da casa, que ele não permite, por exemplo, que o proprietário vá ao banheiro sem a presença do seu animal. Essa
A hipervinculação ela é uma condição necessária e predisponente para o aparecimento da síndrome de ansiedade de separação. Alguns animais, eles são, digamos, candidatos a ter essa hipervinculação, que são geralmente cães com temperamento ligeiramente ansioso, que aqueles animais que recebem com sucesso a atenção do seu tutor sempre quando eles querem, ou seja, toda vida que o animal ele exige a atenção do tutor, o mesmo dá sem nenhum, como é que eu posso dizer, sem nenhum obstáculo, ele cede muito rápido ao seu animal. E também aqueles animais que são bastante sensíveis a mudanças de ambiente, por exemplo, são animais que sofrem muito quando o dono se muda de casa ou quando ele é condicionado a algo que ele não estava acostumado, ele sofre um estresse maior do que outros animais que não são acometidos pela hiperfixação e, no caso, pela síndrome, teriam. Alguns quadros configuram essa síndrome, por exemplo, aqueles animais que apresentam marcação territorial, que tem uma mastigação mais infantil, que são mais imperativos, animais que manifestam extrema submissão ao seu tutor, também são aqueles animais que têm respostas a estímulos externos, a outros cães, por exemplo, quando o animal está na rua e começa a latir ali dentro de casa, ele excessivamente late e uiva em resposta àquele outro animal. E também são animais que têm umas brincadeiras e respostas mais agressivas quando sentem medo. Tudo isso configura o quadro de ansiedade de separação. Outra ansiedade também muito conhecida, que acomete muitos cães, que faz parte da síndrome de separação, é a ansiedade pré-partida. O que é a ansiedade pré-partida? É aquele comportamento que o animal apresenta sempre que o seu dono dá sinais de que vai deixá-lo, sempre que ele dá sinais de que vai sair de casa. É quando o dono ele pega uma chave, ele pega uma bolsa, um casaco. Então o animal ele sente que vai ser deixado, sente que o proprietário vai partir. Então ele começa a ficar inquieto, ele apresenta tremores, em algumas vezes ele fica mais depressivo, ou seja, ele fica mais triste, ele faz aquela carinha, digamos, de cachorro sem dono. Ele apresenta alterações físicas como ofegação, o batimento cardíaco dele acelera. Enfim, tudo isso são sinais dessa ansiedade pré-partida. Quando o proprietário o tutor chega na clínica com o seu animal e ele se queixa de que o seu animal, doutor, sempre quando eu saio ele destrói a casa ou ele late muito, eu sinto que ele fica mais triste, são pequenos sinais que o animal demonstra que configuram todo o quadro e o caso de síndrome. E alguns desses sinais mais comuns que os animais apresentam são micção e defecação inapropriada, vocalização excessiva, mastigação destrutiva, escavação, ou seja, ele fica escavando a parede, o piso, ele fica vocalizando muito porque ele está querendo dar atenção daquele proprietário. Ele tem uma salivação mais excessiva, ele tem um comportamento mais medroso, ele tem tremores, vômitos, em alguns casos ele pode ter até diarreia, ele tem uma lambedura excessiva e às vezes até uma automutilação, porque ele fica tão estressado, ele começa a se morder e aquilo vai mutilando ele, vai lesionando. E também aquele animal que ele apresenta um comprimento mais efusivo, ou seja, mais superativos, que é quando o seu dono chega e ele faz aquela festa muito alardeosa, digamos, essa palavra existe? Me conta essa parte. Existe. Ele faz uma festa, digamos, né? Então, assim, ele demonstra o quão feliz, digamos, ele está por aquele proprietário, aquele dono ter chegado. E também são animais que estão procurando sempre muita atenção, eles estão sempre perto, eles estão sempre querendo carinho, sempre querendo brincar, e algumas vezes eles também demonstram um quadro mais agressivo. Tudo isso é necessário que o médico veterinário investigue, é necessário que ele saiba todo o quadro
daquele animal, né? Todo o histórico de comportamento daquele animal, e só assim ele conseguirá fechar a síndrome de separação. Comportamento destrutivo. Proprietários de alguns cães encontram-se com problemas com comportamentos destrutivos em cães, principalmente se eles forem filhotes. A partir do momento em que eles começam a crescer, isso pode mudar, tanto mesmo mudar como erradicar. Esse problema, ele pode acontecer não só por questão de serem filhotes, terem esse comportamento, mas sim isso pode acontecer por questão de ansiedade. Ansiedade de separação, quando o animal fica distante do seu dono, quando o dono sai para trabalhar ou para fazer as suas atividades necessárias. Enfim, isso pode acontecer principalmente se a porta ou janela estiverem direcionadas para a saída do proprietário, em que o animal consegue ver a saída do dono. Isso também, os objetos que eles querem destruir, que são utensílios tanto domésticos como do proprietário, que é o seguinte, tanto como escova de cabelo, livros, móveis, mas isso não é uma forma de vingança do animal, mas sim porque eles carregam o odor do proprietário. Isso aumenta o nível de excitação, principalmente quando o proprietário, após a saída do proprietário da casa. Também tem outros comportamentos que são o envolvimento dentário, brincadeiras, comportamento investigativo, fome, preparação de ninho, fobias e ruídos. E também arranhar, escavar paredes e chão. Principalmente se for perto de janelas e portas, eles têm a destruição, esse comportamento destrutivo perto de janelas e portas. Isso quer dizer marcação do território do animal. Também tem um outro problema que é chamado de vocalização. Esse problema ele acontece também ocasionado pela ansiedade de separação, que pode ser demonstrada por choro, ganidos, uivos, gritos e latidos, muito mais agudo do que o normal. Dá para se perceber a diferença. Isso também acontece quando o proprietário está deixando a casa. Vocalização excessiva, quando o animal está tendo a visão do proprietário, mas está tendo um bloqueio, por exemplo, ali dentro de casa, o animal do outro lado da janela, ou então um cercadinho. O animal fica muito ansioso porque quer estar ao lado do dono. Também outros problemas da vocalização, que pode ser desconforto físico, latidos de alarme, resposta predatória a presas vistas através da janela, distúrbio compulsivo, agressão territorial, resposta social ao ouvir outros cães, disfunção cognitiva e outros distúrbios. Também há outro problema que é de eliminação. Esse é o sexto problema que acontece mais irritante sobre os animais. Que esse problema, de acordo com o artigo, foram feitas pesquisas e de 6,4% a 7,4% dos proprietários, a forma de que todos os animais encontram uma forma de sujar o solo, seja ele por micção, defecação ou ambos. Isso também está relacionado com várias causas. Então, deve ser feito um exame anamnético físico, bem minucioso, porque também isso pode ser alguma patologia, pode ser uma neoplasia, uma piometra, um tenesmo, entre outros. Então, não pode ser apenas uma ansiedade. Então, deve ser muito bem observado o animal e levado para o veterinário. Filmar o cão em casa quando o proprietário não se encontra em casa. Deixar uma câmera filmando o animal para saber se esse comportamento é natural do animal, tanto o conjunto de comportamento, tanto com a eliminação, a vocalização, comportamentos destrutivos, para que quando o proprietário filmar, vai saber se ele também apresenta esses outros sintomas. O que acontece? Com isso, podem também existir sinais como êmese, isolamento, anorexia, depressão e letargia. Um bom exame médico é necessário. Por quê? Porque principalmente ele sabendo fazer as perguntas corretas para o proprietário, principalmente se o animal tiver realmente com alguma patologia, ele vai apresentar esses sintomas sem a presença do proprietário.
com a presença do proprietário. Se não for, só vai apresentar esses sintomas, principalmente quando o proprietário sai de casa, que o proprietário não está presente. Isso é um sintoma da ansiedade. Bom, sobre o diagnóstico. No diagnóstico, eu vou fazer uma anamnese sobre o caso do animal. Então, eu vou no formato tomando qual o comportamento esse animal está tendo, qual o temperamento do animal, se ele sempre teve esse comportamento, ou se ele está tendo esse comportamento agora, depois de um tempo. Toda a anamnese, todo o caso do animal. Passado isso, se eu não conseguir fechar o caso, se eu não conseguir, porque é muito fácil você fechar o caso de ansiedade só com os casos que o animal está apresentando. Eu vou sugerir exames complementares. Quais exames podem ser esses? Eu posso pedir exames neurológicos, o hemograma ou um exame sobre os hormônios tireoidianos. Bom, com relação à ansiedade de recuperação em cães, na questão da terapia comportamental, visado principalmente a questão da tolerância dos proprietários, com relação aos proprietários serem compreensivos, calmos e tolerantes com o comportamento do animal, porque a agressividade, como já foi mencionado anteriormente, pode vir a piorar, acarretar a crises de ansiedade, desencadeando crises de medos e até a agressão por parte do animal como uma forma de revidar as atitudes do proprietário. Então, a principal enfoque da terapia comportamental se resume em corrigir os problemas específicos de mastigação, arranhaduras, escavação, latidos ou até mesmo as evacuações em lugares inapropriados na ausência dos proprietários. A ansiedade pré-partida ela pode ser uma das causas principais da ansiedade. Então, o que o proprietário deve fazer é diminuir os alarmes, os sinais que acarretam essa partida. Ou seja, como a questão de tinidar de chaves, o barulho de motor, às vezes a vestimenta do proprietário, isso acarreta com que o animal já fique ansioso com a partida do proprietário que virá em seguida. Então, esses tipos de sinais, esses tipos de comportamento devem ser revistos e remodulados para que mude a visão do animal com relação a essa partida do proprietário e assim acaba por diminuir a ansiedade que isso pode causar no animal. Outra medida são as medidas ambientais. As substâncias aversivas ou bloqueio de itens mastigados devem ser algo utilizado pelos proprietários em caso de animais que têm essa mania de escavação ou mastigação, ou seja, colocar algum tipo de substância que não seja nociva ao animal em determinadas partes das quais eles têm costume de ficar mordendo na ausência do proprietário. Como já foi mencionado também, questão principalmente de pertences dos proprietários, que na maioria das vezes é o que vai transmitir o odor e é o que eles vão buscar. Então, se ali tiver algum tipo de substância que não seja agradável ao paladar do animal, ele consequentemente vai aos poucos diminuir esse tipo de comportamento. As áreas de evacuação, elas devem ser limpas, no caso as áreas de evacuações inadequadas que eles usam na ausência durante esse processo da ansiedade. Elas devem ser limpas e no mesmo local ser substituído pelas vasilhas de alimento, água e até mesmo a cama do animal, para que ele não volte a ter esse tipo de atitude, esse tipo de hábito durante a ausência do proprietário. Outra medida também é a questão de vozes proeminentes de rádios ou programas de TV, o que pode estar acalmando alguns animais, mas isso vai depender de animal para animal, nem todos vão se acalmar e se sentirem confortáveis dessa forma. Nos casos leves, uma das técnicas simples que são usadas seria a questão do cobertor de segurança, que seria o quê? O proprietário estaria utilizando de um cobertor, uma toalha ou qualquer material de tecido. Ele iria dormir com esse material, com essa coberta, toalha ou uma peça de roupa. E no dia seguinte, ao sair, ele vai colocar isso junto com na cama, nos pertences do animal, para que quando ele sai, o animal se distraia com esse objeto e ali nesse tecido vai ficar o odor do proprietário, o que vai estar trazendo uma questão de tranquilidade, uma calma ao comportamento do animal. Ele vai se sentir na presença do proprietário por conta do odor transmitido por esse material.
Ou também, outra medida utilizada é atividades com alto grau de concentração por um período longo de tempo. Nesse caso, é utilizado muita questão de petiscos ou alimentos que atraiam o paladar do animal. Como funciona? O proprietário, inicialmente, quando estiver em casa, vai oferecer um petisco que seja agradável ao animal num lugar na zona de segurança dele, numa parte da casa onde ele se sinta seguro. E a partir disso ele vai começar a esconder esses petiscos, colocando eles dentro de brinquedos, pacotes, embaixo de caixas, onde o animal tenha que procurar esses petiscos. E assim ele vai gradativamente se retirando aos poucos do ambiente. Então ele coloca um petisco em determinado local, o tempo que o animal vai levar para procurar, ele se retira do cômodo ou faz uma caminhada breve em volta da casa, alguma coisa assim, de uma forma que o animal fique sozinho e prenda sua atenção. Porém, inicialmente, o proprietário deve retornar para casa antes que o animal sinta a falta dele. Então, antes que ele encontre esse alimento, ele vai estar retornando. Então, vai ser um período curto, poucos minutos inicialmente. Isso gradativamente, com o passar do tempo, com as sessões conforme forem aumentando, ele vai aumentando o tempo de caminhada, começa a dar voltas no quarteirão e sempre saindo com que o animal não perceba a sua ausência, ou seja, ele sempre vai voltar antes que o animal perceba, até que o animal de fato se sinta confortável com a ausência dele. E assim, com o passar do tempo, ele volta a ter uma rotina normal, podendo sair, como eu mencionei, os sinais de pré-partida. O animal já não vai mais se sentir ansioso mediante a isso, então tudo volta a uma rotina normal com o passar do tempo. São questões de sessões gradativas e é por isso que o proprietário precisa ter tolerância, ser altamente paciente, porque é algo que vai levar um pouco do tempo dele, vai levar algumas sessões para que o animal se adapte, mas se ele fizer tudo conforme, tiver a calma e a paciência, é um tipo de terapia que funciona muito. A questão do condicionamento é também uma forma de terapia que é utilizada. Infelizmente, ela é uma das mais utilizadas, porém ela não é tão eficaz. Porque se resume no quê? O animal vai responder a um determinado estímulo com uma determinada ação. Por exemplo, quando você vai adestrar um animal, você simplesmente vira para ele dar o estímulo senta. Ele vai reagir corporeamente desta forma. Porém, esse tipo de comportamento não vai ser possível na ausência do proprietário. Então, o proprietário vai ter como corrigir quando voltar para casa. Ou seja, o animal já não vai mais se recordar das atitudes dele. Então, o proprietário vai chegar, vai dar uma punição para ele quando retornar ao lar, depois de tudo que ele já fez, e aí isso não vai ser muito eficiente, porque ele não vai ter essa memória de saber o porquê ele está sendo punido. O que pode daí acabar acarretando a questão do medo, aumentar a ansiedade e até mesmo a agressão, como eu também já mencionei anteriormente, porque vai ser uma forma de defesa do animal com relação à atitude do tutor. Resumidamente seria isso. E com um aumento demasiadamente rápido na duração da separação pode potencializar a severidade do problema, é importante que os proprietários tenham paciência e trabalhem lentamente. O que também já foi mencionado, é algo gradativo, é algo que vai levar um tempo, porém se a terapia comportamental for executada com ênfase, tendo toda a atenção e o aporte que o proprietário precisa dar para o animal, ela acaba sendo muito mais eficiente do que a medicamentosa, o que acarreta que muitas vezes não precisa nem entrar com a medicação, fica só uma questão do comportamento mesmo, do proprietário tratar essa parte de o ambiente, a forma como ele vai lidar com o animal, as condições que ele vai impor ao animal, mas tudo com calma e muita paciência. Também em casos mais graves, mas deve ter um cuidado em questão da medicação. Geralmente são usados ansiolíticos. A escolha do fármaco deve-se levar em consideração que os ansiolíticos, eles nem sempre fazem os mesmos efeitos, muda de animal para animal. E os fármacos indicados para o tratamento dessa síndrome são os antidepressivos tricíclicos e os benzodiazepínicos. Os antidepressivos tricíclicos, o fármaco indicado é a clomipramina e a amitriptilina, que eles vão regular os níveis de serotonina no organismo e vão
reduzir a ansiedade do cão. E os benzodiazepínicos, eles geralmente são usados para controle imediato, quando o cão apresenta os sintomas da síndrome, geralmente quando o proprietário sai de casa. Então, os benzodiazepínicos são de ação imediata, para o controle dessa ansiedade, que ele pode ser administrado uns 30 ou 1 hora antes da saída do proprietário da residência. A punição por parte do proprietário não é legal, porque não vai trazer respostas desejáveis por parte do cão, porque ele pode apresentar agressividade, medo, e isso vai piorar o quadro da síndrome. A clomipramina, como eu já disse, ela é um antidepressivo tricíclico e ela age nos distúrbios comportamentais. E seus efeitos farmacológicos é que ela aumenta a quantidade de mensageiros químicos, que é a noradrenalina e a serotonina. E ela também faz com que aumente o tempo de ação desses fármacos no organismo do animal. As contraindicações são para aqueles que apresentam convulsões, porque ela diminui o limiar da convulsão, para pacientes que têm a retenção urinária, arritmias cardíacas, e também ela pode causar hipertiroidismo, e ela também diminui a motilidade intestinal. A dose indicada para esses casos é de 0,5 a 3 mg por quilo e pode ser administrada de 12 ou 14 horas, ou seja, 2 vezes ao dia. A amitriptilina também é um antidepressivo tricíclico e as suas indicações são as mesmas quando o dono se mostra que vai sair de casa. Então, pode-se utilizar os benzodiazepínicos, que no caso é o alprazolam, que ele controla a fobia, que são as crises de pânico do animal, e ele pode ser associado aos antidepressivos tricíclicos. As contraindicações que não deve ser administrada em pacientes que têm alergia, tanto aos benzodiazepínicos quanto para só o fármaco que é o alprazolam. Os fenotiazínicos, eles promovem ação tranquilizante, mas eles não são indicados, neste caso de síndrome de separação, de síndrome de ansiedade de separação, pois ele causa sedação, e o objetivo não é esse, é reduzir a ansiedade e não levar à sedação. Então não é legal que se escolham os fenotiazínicos. Os benzodiazepínicos, que é o alprazolam, tem como efeito adverso a sonolência, capacidade de reação diminuída, fadiga e fraqueza muscular. A sua superdosagem, o excesso da dose, pode trazer ataxia, hipotonia e hipotensão, causa depressão respiratória e coma, e pode levar até a morte, a superdosagem. A indicação para a dose é de 0,1 a 0,1 mg, 2 vezes ao dia também. E outro exemplo de fármaco da classe dos benzodiazepínicos é o clorazepam, que ele vai reduzir a agressividade, promover o miorrelaxamento, e ele também pode ser utilizado como medicamento pré-anestésico, por conta desse efeito miorrelaxante. Eles podem ser associados também aos antidepressivos tricíclicos, e as suas contraindicações em animais que tenham hipersensibilidade aos benzodiazepínicos também. Deve ser usado com cautela em animais que tenham problemas hepáticos e problemas pulmonares, problemas respiratórios, porque eles causam depressão respiratória. E os efeitos adversos são baixos, mas podem causar ataxia, agitação ou excitação quando administrada em animais em alerta normal, sonolência e irritabilidade. Em animais de produção não são indicados, e se caso as fêmeas tiverem gestante ou lactante, o veterinário tem que ser informado. A superdosagem pode levar à reflexia, que é a perda se mostra que vai sair de casa.
Então, pode-se utilizar os benzodiazepínicos, que no caso é o alprazolam, que ele controla a fobia, que são as crises de pânico do animal, e ele pode ser associado aos antidepressivos tricíclicos. As contraindicações que não deve ser administrada em pacientes que têm alergia, tanto aos benzodiazepínicos quanto para só o fármaco que é o alprazolam. Os fenotiazínicos, eles promovem ação tranquilizante, mas eles não são indicados, neste caso de síndrome de separação, de síndrome de ansiedade de separação, pois ele causa sedação, e o objetivo não é esse, é reduzir a ansiedade e não levar à sedação. Então não é legal que se escolham os fenotiazínicos. Os benzodiazepínicos, que é o alprazolam, tem como efeito adverso a sonolência, capacidade de reação diminuída, fadiga e fraqueza muscular. A sua superdosagem, o excesso da dose, pode trazer ataxia, hipotonia e hipotensão, causa depressão respiratória e coma, e pode levar até a morte, a superdosagem. A indicação para a dose é de 0,1 a 0,1 miligrama, 2 vezes ao dia também. E outro exemplo de fármaco da classe dos benzodiazepínicos é o clorazepam, que ele vai reduzir a agressividade, promover o miorrelaxamento, e ele também pode ser utilizado como medicamento pré-anestésico, por conta desse efeito miorrelaxante. Eles podem ser associados também aos antidepressivos tricíclicos e às suas contraindicações em animais que tenham hipersensibilidade aos benzodiazepínicos também. Deve ser usado com cautela em animais que tenham problemas hepáticos e problemas pulmonares, problemas respiratórios, porque eles causam depressão respiratória. E os efeitos adversos são baixos, mas podem causar ataxia, agitação ou excitação quando administrada em animais em alerta normal, sonolência e irritabilidade. Em animais de produção não são indicados, e se caso as fêmeas tiverem gestante ou lactante, o veterinário tem que ser informado. A superdosagem pode levar à reflexia, que é a perda e também não pode ser utilizada em pacientes cardiopatas. Em cadelas lactantes nem em gestantes o uso não é indicado que seja feito o uso, não quer dizer que não possa ser utilizado, pode ser utilizado, mas deve informar o veterinário para que ele possa recomendar, e se o cão pode fazer a utilização desse fármaco. E lembrando que quando se faz o tratamento, a partir do momento que o cão dê respostas positivas, não se pode tirar o fármaco abruptamente, porque isso vai ocasionar respostas secundárias. Isso não vai ser bom. O fármaco tem que ser retirado de forma gradativa, aos poucos. A amitriptilina, ela possui como efeito adverso a boca seca, redução das secreções gástricas, taquicardia e a sedação, que nesse caso não é legal, porque o objetivo é reduzir a ansiedade, não induzir a sedação. E a dose desse fármaco é de 2 a 4 miligramas em gramas. Os benzodiazepínicos, eles são utilizados para o controle imediato, geralmente em animais que apresentam crises de pânico. Como eu já disse, quando o dono apresenta o veste não disse isso não, isso foi a Maria. Vai. Que apresentam a crise de ataque de pânico quando o dono se mostra que vai sair de casa. Então pode-se utilizar os benzodiazepínicos, que no caso é o alprazolam, que ele controla a fobia, que são as crises de pânico do animal,
e ele pode ser associado aos antidepressivos tricíclicos. As contraindicações que não deve ser administrada em pacientes que têm alergia tanto aos benzodiazepínicos quanto para só o fármaco que é o alprazolam. Os fenotiazínicos, eles promovem ação tranquilizante, mas eles não são indicados, neste caso de síndrome de separação, de síndrome de ansiedade de separação, pois ele causa sedação, e o objetivo não é esse, é reduzir a ansiedade e não levar à sedação. Então não é legal que se escolham os fenotiazínicos. Os benzodiazepínicos, que é o alprazolam, tem como efeito adverso a sonolência, capacidade de reação diminuída, fadiga e fraqueza muscular. A sua superdosagem, o excesso da dose, pode trazer ataxia, hipotonia e hipotensão, causa depressão respiratória e coma e pode levar até a morte, a superdosagem. A indicação para a dose é de 0,1 a 0,1 miligrama, 2 vezes ao dia também. E outro exemplo de fármaco da classe dos benzodiazepínicos é o clorazepato, que ele vai reduzir a agressividade, promover o miorrelaxamento, e ele também pode ser utilizado como medicamento pré-anestésico, por conta desse efeito miorrelaxante. Eles podem ser associados também aos antidepressivos tricíclicos e às suas contraindicações em animais que tenham hipersensibilidade aos benzodiazepínicos também. Deve ser usado com cautela em animais que tenham problemas hepáticos e problemas pulmonares, problemas respiratórios, porque eles causam depressão respiratória. E os efeitos adversos são baixos, mas podem causar ataxia, agitação ou excitação quando administrada em animais em alerta normal, sonolência e irritabilidade. Em animais de produção não são indicados, e se caso as fêmeas tiverem gestante ou lactante, o veterinário tem que ser informado. A superdosagem pode levar à reflexia, que é a perda A superdosagem pode levar à reflexia, que é a perda dos reflexos, a apneia, hipotensão arterial, depressão cardiorrespiratória, como eu já disse, e também pode levar ao coma. A dose indicada para o tratamento comportamental, porque o clorazepato ele também age como anticonvulsivante. E para o tratamento comportamental, a dose indicada é de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo. E se aumentar a dose, ela pode agir como anticonvulsivante e pode trazer um efeito indesejado. Esse primeiro artigo tem como objetivo revisar formas de tratamento baseadas no manejo ambiental e na terapia comportamental. Então aqui não usamos a terapia medicamentosa, usamos apenas o manejo e o tratamento comportamental, que é basicamente baseado em todos os trabalhos que a gente abordou, que a gente pesquisou. A terapia comportamental é o carro-chefe para poder conter essas síndromes e as características que nelas são observadas. Esse segundo artigo, ele aborda basicamente a síndrome em si. Foram escolhidos animais, tanto machos como fêmeas. No ao todo foram escolhidos 75 animais. Desses 75 animais estudados, 51 desses animais, tanto machos quanto fêmeas, foram indicados obtendo a síndrome. E dentre esse estudo, os animais que obteram e tiveram a síndrome em si com uma afirmativa foram animais mais velhos. O que isso quer dizer? Pode-se dizer que essa conclusão em si é por conta desses animais mais velhos, eles já terem um afeto por esses proprietários há mais tempo, porque esses proprietários são proprietários que cuidam desses animais e por um acaso não mudaram a rotina, não estão dando atenção a esses animais como eles davam antes. Aí esses animais mais velhos, eles apresentam essa síndrome. E no terceiro artigo,
é a junção das duas terapias, que é o mais indicado, que ocorra a terapia comportamental e a terapia medicamentosa. A associação desses dois torna-se mais fácil a síndrome ser captada e os sintomas eles se tornam menores quando o proprietário ele percebe que o animal está tendo características diferentes das características dele normalmente e leva até o médico veterinário. Com todos esses estudos, uma das prioridades que devemos ter como futuro médico veterinário é priorizar o estudo sobre a síndrome para poder, com esse estudo, passarmos informações necessárias para os proprietários para eles aderirem à educação desses animais. Então, esse foi o nosso trabalho e esses 3 artigos que abordamos foi como conhecimento em comparação ao artigo que escolhemos para apresentar. Dentre esses 3, observamos que a terapia comportamental junto com a medicamentosa é mais eficaz. Então, agora vamos demonstrar uma simulação de uma consulta com um animal que apresenta síndrome de ansiedade e vamos mostrar o seu tratamento com os fármacos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Essa daqui é a minha cachorra, o nome dela é Bruta. Ela tem 1 ano de idade. E desde quando a gente se mudou de casa, ela vem apresentando esses comportamentos assim, ó. Ela tá muito hiperativa, ela não fica mais parada, ela está destruindo os móveis da minha casa nova, comeu meu sofá novo quando eu saio para trabalhar. E eu não sei o que está acontecendo com ela, porque ela não era assim antes. Só que antes a gente morava em uma casa bem maior que tinha espaço para ela correr. Agora a gente tá morando num apartamento. E por conta do meu trabalho, eu não tô tendo tanto tempo para dar atenção a ela. E ela tá assim, ó. Certo. Você já fez alguns exames de rotina nela? Tem 1 mês que eu fiz os exames, porque eu gosto sempre de fazer os exames nela, sabe? Aí estão aqui. Fiz um hemograma nela. Bruta, Eletrocardiograma também tem? Tem sim. Fiz tudo, um check-up. Olha. Meu Deus, que cachorro novo. Certo. Como a Bruta ela não apresenta nenhum problema no hemograma, ela também não apresenta problema cardíaco, ela tá prenha? Não, ela não está prenha. Ela nunca cruzou, na verdade. É minha mocinha. Que bom. Eu vou estar receitando para ela uma terapia, tanto uma terapia comportamental, para você estar mudando o ambiente da sua casa, para você colocar objetos para que ela possa se distrair. Acontece só na sua ausência, certo? Só. Mas quando eu tô presente, ela quer estar excessivamente comigo, assim, ó. Ela não larga de mim, fica andando atrás de mim na casa. E a senhora poderia me dizer o que é que está acometendo ela? Sim, o problema, aparentemente, o problema é a síndrome de ausência de separação. Ou seja, ela está sofrendo com a sua ausência, ela fica muito ansiosa, principalmente quando você vai sair. Fica? Fica. Então, eu vou estar receitando um remédio para que você dê para ela meia hora, 2 horas antes. Bruta? Bruta? Princesa. Pronto. Ela só se acata quando eu bato nela. Não pode. Por que, bater. doutora? Olha o comportamento Porque dessa cachorra. Vai piorar só o comportamento dela. E um remédio que eu posso dar Sim. pra ela pra ver se ela se acalma. Eu vou passar um tranquilizante que você pode estar dando pra ela 2 horas antes de você sair. E também vou estar passando um antidepressivo, que você vai dar pra ela 2 vezes ao dia, que vai ser a clomipramina, viu? Aí você vai dar 2 vezes ao dia. E esse outro medicamento, que é o tranquilizante, você vai dar no mínimo 1 hora, 2 horas antes de você sair de casa, Tá viu? certo. Pra ela ficar calma. E é necessário que você fique observando, pra ver se ela vai ter alguma reação. Ela tá tomando outro medicamento? Não, né? não tá. Que bom. Ela também não tá querendo se alimentar. Certo.
Pois é, eu vou passar esses medicamentos e você vai observando como vai ser a reação dela e daqui 15 dias você retorna, certo? Tá certo. Ok. Muito obrigada. Aqui o examezinho dela. Obrigada, doutora. Tá. Vamos lá, Bruta. Tchau, Bruta. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham entendido um pouco.